Olá, sejam bem-vindos para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 16, que o nosso assunto será revisão. Então, estejam aí preparados, com caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Eu estou aqui caminhando, olha só, nessa floresta com esses animais, né? E quero saber aí o que eles têm a ver entre si, né? Qual é a relação que esses seres vivos... Olha aqui, tem uma onça, tem a capivara, tem toda essa floresta. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Como é a alimentação dos animais nos ecossistemas? Como é que eles interagem entre si? E aí nós já vamos começar a nossa revisão falando de cadeia trófica. A cadeia trófica ela é também chamada de cadeia alimentar. É uma sequência linear que mostra as relações de alimentação entre os seres vivos, entre si e com o ecossistema onde eles estão inseridos. E aí, aquela onça, a capivara e as plantas que estão ali naquele ambiente, todos estão interagindo entre si. Através da cadeia trófica, a matéria e a energia são transferidas de um organismo para outro, à medida que um organismo se alimenta de outro. Essa aqui, ó, é a frase-chave. É a frase-chave aqui, ó, quando um organismo se alimenta de outro. É essa interação que nós vamos conversar aqui na nossa aula. Por quê? Porque eles fazem parte de uma cadeia trófica, de uma cadeia alimentar. E aí, quando falamos dessa cadeia trófica, dessa cadeia alimentar, nós estamos falando que é através dela que tanto a matéria, o corpo, o organismo, né, e a energia que é vital, né, para a vida, né, o que está no seu interior em termos de moléculas, nutrientes, elas vão ser transferidas de um para o outro a partir do momento que um ser vivo se alimenta de outro. E aí, nessa cadeia trófica, nós temos um conjunto de níveis tróficos. A cada nível trófico, tanto a matéria quanto a energia vai sofrendo uma transferência que ela é unidirecional. Vamos ver aí que a cadeia trófica ela é formada por níveis tróficos. E esses níveis tróficos são os seres vivos, que são chamados de produtores, são aqueles que realizam fotossíntese, são aqueles chamados de autotróficos, que produzem seu próprio alimento. E nós sabemos lá, né? Vocês lembram da reação da fotossíntese, de todos aqueles elementos que participam da reação e que lá, ao final da reação, vão ser produzidos glicose, vão ser produzidos oxigênio que vai ser liberado, gás oxigênio que vai ser liberado para a atmosfera. Mas que a glicose ela vai começar a constituir tanto o corpo das plantas, dos seres vivos, chamados produtores, e estes vão servir de alimentos para outros seres vivos, como aqueles que são chamados de consumidores. Esses consumidores, eles tanto podem ser primários, que são também chamados de herbívoros, podem ser consumidores secundários, terciários e outros níveis que, a partir dos consumidores secundários, eles já são chamados de carnívoros, porque se alimentam dos herbívoros. E assim sucessivamente. Nós também temos entre os níveis, né, tróficos os denominados decompositores. Os decompositores são aqueles micro-organismos que atuam na decomposição de toda essa matéria. Tudo que está aqui ao meu redor aqui é matéria, né? Os animais, as plantas, essas folhas que caíram aqui onde eu estou pisando, todos esses
os que estão vivos, que morrerem, e as folhas que já estão, né, completaram seu ciclo, as folhas caídas, eles vão começar a entrar em decomposição, né, pela ação dos micro-organismos decompositores. E aí todos estes, eles tanto podem ocorrer, esses níveis tróficos, tanto em ambientes terrestres quanto em ambientes aquáticos. Tá? Vamos ver que no ambiente terrestre, nós temos aí uma ilustração para mostrar bem como que fica a distribuição, né, a organização desses níveis tróficos. Vocês estão vendo aí um ambiente de savanas com florestas, tem campos, muito característico ali da Amazônia, do estado de Roraima, né? E aí nós temos como organismos produtores, nós temos aqui as plantas, né? Estes que fazem fotossíntese e que a partir da glicose tem o seu crescimento, né? E que é a matéria em si. O besouro, ele é um exemplo de consumidor primário, porque ele vai se alimentar, olha aqui, ó, a planta serviu de alimento para o besouro. Então, ele está comendo plantas, ele é um herbívoro, ele é um consumidor primário. Tá? Nós temos também o sapo, que o sapo ele está aqui no nível trófico de consumidor secundário. E por que consumidor secundário? Porque ele já está se alimentando de um inseto, né? E assim, esses insetos que servem de alimentos para o sapo estão ali transferindo matéria e energia para o sapo se alimentar, crescer, né? E assim sucessivamente até completar seu ciclo de vida. Nós temos aqui também a águia, que é um consumidor terciário nesse exemplo. E assim porque ela se alimenta do sapo, neste exemplo, nesta cadeia trófica. E todos esses, vejam, eles são, né, vão servir de alimentos para os decompositores. E aí, exemplos parecidos nós temos aí para os níveis tróficos de ambientes aquáticos. Vejam aí, ó, as algas são organismos produtores, as lesmas vão se alimentar das algas, consumidores primários. As lesmas vão servir de alimentos para os peixes, então os peixes são consumidores secundários. E os peixes vão servir de alimento para as garças são consumidores terciários. E todos esses, quando completam seu ciclo de vida, eles vão servir de alimento para os micro-organismos decompositores, que é um outro nível trófico, que é muito importante nesse processo aí de transferência de energia. E é quando nós vamos ver sobre o fluxo de energia e matéria nos ecossistemas. Conforme eu apresentei nas ilustrações ali passadas de ambiente terrestre aquático, ele é um processo fundamental para o funcionamento e manutenção dos ecossistemas. Essa energia, essa matéria e energia, né, ela flui unidirecionalmente conforme aquelas setas que eu apresentei, passando de um nível trófico inferior, que inicia ali nos produtores, até um nível trófico superior, que tanto pode ser o consumidor primário, ou mais superior, o consumidor secundário, ou ainda outro nível superior, consumidor terciário. E assim essa matéria ela vai tanto sendo reciclada e circulada, né, em todos os seres vivos e também na ciclagem de nutrientes, quando os decompositores atuam. Vamos ver sobre o fluxo de energia, que ele é representado aí através de pirâmides ecológicas, e essas pirâmides ecológicas, como nós já estamos vendo aí, mostra bem que tanto em níveis inferiores, conforme vai aumentando ali, vai sendo transferido, essa matéria e essa energia, ela vai diminuindo, né? E assim sucessivamente, por exemplo, 1000, né, espécies de indivíduos de plantas 10.000 vão alimentar 1.000 besouros, que 1.000 besouros vão alimentar 100 sapos, por exemplo. E assim sucessivamente, os sapos vão alimentar 10 gaviões. Então, essa matéria ela também está diminuindo, né? Ela vai servindo
para cada nível trófico numa proporção menor. O mesmo acontece aí neste outro exemplo que nós temos. Olha só, os organismos produtores, consumidores primários e secundários. Então, as plantas já vão servir de alimentos para 300 gafanhotos e assim para 20 aves. São vários estudos que são realizados para poder fazer essa análise da transferência do fluxo de matéria e energia entre essas pirâmides ecológicas, né, em que são vários modelos também que representam esse processo entre os níveis tróficos. Já comentei com vocês sobre ciclagem de matéria. Quando todos estes seres vivos que morrem, eles são transferidos para o solo, né, fazendo com que esses nutrientes recirculem no ambiente. Vejam que a matéria nos ecossistemas ela é reciclada e reutilizada. Esses elementos essenciais que nós estamos vendo aí na ilustração, e tem alguns como carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo, eles participam dos ciclos biogeoquímicos, e são átomos, né? São elementos químicos que vão ser novamente incorporados ao solo e vão servir de alimentos aí nas raízes das plantas e assim iniciar de novo esse ciclo de matéria e energia. Nós também vamos estudar aí hoje sobre os biomas brasileiros e vamos ver alguns. Vejam aí, em que bioma eu vivo, qual é o bioma que você vive. Vamos falar inicialmente sobre a Amazônia. Todos esses estados da região norte, do centro-oeste e alguns também do nordeste, é onde a Amazônia se encontra. Ele é o maior bioma em extensão, ocupando cerca de 49% do território nacional e possui um clima muito característico, né? Clima equatorial, com alta umidade e vegetação compostas por árvores muito altas. A Amazônia possui a importância de ser a maior floresta tropical do mundo. Cerca de 1/3, pessoal, olha só, das florestas tropicais aí estão na Amazônia. E ele também possui a maior bacia hidrográfica. Tudo tem esses números muito grandes na Amazônia. Ocupa 20% da água doce do planeta. E o desmatamento e a degradação ambiental são aí as principais ameaças da Amazônia. Vamos ver agora sobre o Cerrado. Todos esses estados que vão ali do centro-oeste, do nordeste e também do sudeste e sul, tem um pedaço de cerrado dentro dele. A extensão, né, ele é o segundo maior bioma brasileiro, cobrindo cerca de 22% do território nacional, e também é formado de clima tropical, né, sazonal, onde vai havendo essa mudança ao longo do tempo, com vegetação de savana, que são aquelas árvores com troncos retorcidos e muitas gramíneas. Tá? Nós temos aí como ameaças também no Cerrado desmatamento, queimadas e caça ilegal. Vamos ver agora sobre a Mata Atlântica, que na Mata Atlântica ali tanto vai toda a região litorânea, indo desde o sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, até o Rio Grande do Norte. Olha só, são muitos estados, né? E é um dos biomas mais ameaçados. Ele cobria originalmente 15% do território brasileiro e agora está reduzido, né, a essa porção. Toda essa extensão e agora só tem 15% do que era o total. Clima tropical úmido, com alta pluviosidade, que são chuvas, temperaturas médias elevadas e florestas densas também. Na Mata Atlântica, o desmatamento, a urbanização das grandes cidades, fragmentação dessas porções de floresta, é uma das grandes ameaças e apenas 27% de sua cobertura vegetal ainda está preservada. Tá? Vamos ver agora sobre a Caatinga. Vejam que possui aí estados, né, do Nordeste, é onde está característica a presença da Caatinga. Ocupa aproximadamente 11% do território nacional, predominantemente no Nordeste, e o clima temperado, né, semiárido, com alta evaporação e precipitação irregular da vegetação xerófita, que é aquela vegetação seca, né, resistente à seca, como os cactos e plantas
espinhosas. E como ameaças também os processos de desertificação, que é muito grave aí na Caatinga, e manejo inadequado do solo. Nós temos aí o bioma Pantanal, que ele está ali restrito ao Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e ele é um bioma de menor extensão do Brasil, ocupando menos de 2% do território nacional. E também, nós já sabemos, assim, pelas características das áreas inundáveis do Pantanal, é a maior planície de inundação do mundo. Tem clima tropical, continental, com áreas inundadas ali no verão. E nas suas ameaças estão o desmatamento. Nós já verificamos que em todos os biomas no Brasil, o desmatamento ele é uma ameaça, queimadas, né, e atividades agropecuárias. E temos o bioma Pampa. No bioma Pampa, ele está ali restrito ao Rio Grande do Sul, né, embora também ocupe outros países ali, fronteiras com o Rio Grande do Sul, como Uruguai e Argentina, né? E como extensão, é o segundo menor bioma, com cerca de 2% do território nacional e restrito ao Rio Grande do Sul. Nós temos ali tanto o Pantanal como o bioma Pampa, entre esses biomas muito pequenos, mas o Pampa ainda é menor ainda que o Pantanal. Clima e vegetação subtropical e pedromínio de paisagens campestres, recobertos por gramíneas e arbustos. E nós temos aí no bioma Pampa, né, essa expansão da agropecuária e degradação do solo. Todos esses biomas, eles estão ali muito próximos, eles tanto estão localizados em grandes extensões, como o bioma Amazônia, o bioma Mata Atlântica, ou pequenas extensões, como o bioma Pantanal e o bioma Pampa. Mas eles não são divididos por uma fronteira, digamos assim, bem definida. Entre esses biomas, entre os vários estados que os compõem, né, eles têm zonas de transição com vegetação característica, com fauna característica. Existem faunas que somente ocorrem na Amazônia, existem outros, né, faunas que somente ocorrem na Mata Atlântica, ou características do Cerrado. Então, todos esses biomas, eles estão ali, eles possuem suas ameaças, que basicamente é o desmatamento, e também eles possuem seres vivos característicos, organismos característicos. Todos aqueles processos que eu comentei, dos seres produtores, consumidores e os decompositores, eles, como são seres vivos, eles são encontrados em todos os biomas do Brasil, né? E também o fluxo de energia, fluxo de energia unidirecional, que vai passando dos produtores para os consumidores primários, secundários, terciários, e sucessivamente para os organismos decompositores, eles ocorrem também em todos os seres vivos. E também temos como características dessas cadeias tróficas que nós vimos, né, os organismos que são produtores, né, eles podem estar tanto em ambientes aquáticos quanto em ambientes terrestres. Esses organismos consumidores também em ambientes aquáticos ou ambientes terrestres. Quando eu falo em ambientes terrestres, também ocorrem aqueles que estão na atmosfera, as aves, por exemplo. Então, todos esses assuntos aí nós vimos na revisão. É importante você continuar estudando esses assuntos para poder você aí se sair bem nas suas avaliações, tá bom? Então, até a próxima.